Graça e paz, tudo bem? Eu sou o missionário Eduardo e este é o segundo vídeo de uma série de vídeos que estamos lançando, onde estamos estudando Atos dos Apóstolos. Se você gosta de saber sobre a primeira igreja, gosto de dizer uma época quando não tinha as placas na frente da igreja, era somente a igreja de Cristo. Nesse livro nós vamos encontrar a fonte segura de verdade. É a própria palavra de Deus. Vamos lá. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o autor do livro, nós falamos sobre a quem ele foi endereçado, nós falamos sobre a introdução do livro. E nós deixamos ali Jesus dando instruções aos apóstolos antes dele subir aos céus. E os apóstolos voltando do monte chamado Olival para a cidade de Jerusalém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, a primeira reunião da igreja. Não se trata de uma reunião de oração, não se trata de um culto, tudo isso já havia acontecido. A Bíblia diz que eles permaneceram unânimes em oração. Nós estamos falando da primeira reunião da igreja para deliberar sobre um assunto da própria igreja. Seria uma reunião administrativa, uma assembleia administrativa, a primeira assembleia da igreja. Vamos lá, nós vamos ver quem estava nessa reunião, o local onde isso aconteceu, quem presidiu a reunião e qual assunto foi tratado. Primeiro, quem estava na reunião? Nos versículos 13 e 14 de Atos, no capítulo 1, diz: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Então já percebe-se aí os 11 discípulos do Senhor. E aí no versículo 14, Lucas faz uma coisa que é interessante. Ele não é muito comum na literatura judaica citar mulheres, mas ele entra com o versículo 14, ele diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e também com os irmãos de Jesus. Então ele comenta sobre as mulheres. E assim, além destes, havia também, a Bíblia diz aí nos versículos subsequentes, 120 pessoas, era o total ali aproximado das pessoas que estavam naquela assembleia. Já nos deixa aí um detalhe interessante. Quando o Senhor Jesus estava fisicamente com os discípulos, a Bíblia nos mostra sempre uma grande multidão ao redor de Jesus. Momentos em que eles não conseguiam nem ter uma certa tranquilidade, era muita gente. Quando o Senhor Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus. Agora a igreja vive uma série de dúvidas, algumas incertezas. Sobraram apenas 120 pessoas. Eu não sei qual é o estado da sua igreja no momento, talvez ela esteja bombando, como dizem por aí, talvez ela esteja bem, eu não sei se ela está passando por um momento de crise. Mas saiba, a verdadeira igreja, ela surge, ela aparece, ela se mostra. É nesses momentos de crise, de dificuldade, naquele cultinho de oração, muitas vezes para clamar pela situação da igreja, naquele simples culto de doutrina, ali está a verdadeira igreja de Cristo. Mas vamos lá. Onde foi o local da primeira assembleia? Isso aqui é interessante. A Bíblia diz que eles subiram para o cenáculo. A palavra cenáculo, ali originado do latim, tem algumas traduções aí interessantes, seria sala de jantar ou sala da ceia, mas também tem uma interpretação mais genérica, uma tradução mais genérica, que seria a parte de cima de uma casa. Ou seja, imagine uma casa com 2 pavimentos, seria o primeiro andar de uma casa. Por que eu disse que eu acho curioso, interessante esse local da reunião?
A Bíblia nos mostra, lá em Lucas, no capítulo 22, versículos de 11 a 13, isso aqui é interessante a gente observar, quando na semana da morte do Senhor Jesus, ele iria participar da Páscoa, e os discípulos perguntaram: mestre, aonde vamos preparar a Páscoa? Quando o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Aí o Senhor Jesus falou aqui, Lucas 22, versículos de 11 a 13. Ele disse: dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Olha só, versículo 12. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram, como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Eles estavam na cidade de Jerusalém. Então, tenho fortes razões para crer que esse cenáculo onde houve a primeira reunião da igreja é o mesmo cenáculo onde houve a ceia do Senhor. Até porque tem um detalhe aqui em Lucas que diz que vocês encontrarão um espaçoso cenáculo, ou seja, um local grande. E para caber a quantidade de discípulos que fala em Atos, não deveria ser um local pequeno. Então nós temos aí as pessoas que estavam na primeira assembleia, o local da reunião, e vamos ver agora quem presidiu essa primeira reunião. No versículo 15 de Atos 1, diz: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Era natural que Pedro se tornasse um líder no meio dos discípulos. Ao que tudo indica, Pedro era o único dos discípulos que era casado. E também, ao que tudo indica, ele era o mais velho dentre todos os discípulos. Pegando aí como base aquele texto que fala do imposto das 2 dracmas, que procuraram se Jesus pagava ou não esse imposto, o comentário que tem lá, que Jesus mandou que Pedro pescasse, e que ao recolher a moeda, ele diz: paga por mim e por ti. Há o comentário ali de que os discípulos, os demais discípulos, não foram citados como tendo a necessidade de pagar o imposto, que ali era o imposto do templo, o imposto das 2 dracmas, porque eles não tinham 20 anos de idade. E, de acordo com esse pensamento, alguém que tem essa visão, os discípulos eram muito novos, então Pedro era o mais velho deles, era natural que ele tivesse essa liderança sobre os discípulos. Tem outros detalhes também, mas o importante é que ele dirigiu essa assembleia. E qual era o assunto dessa primeira assembleia? Do que tratava a primeira reunião da igreja? Pois bem, quem ocuparia o lugar de Judas? Eram 12 discípulos. Judas, depois que ele traiu Jesus, ele tirou a própria vida. Então ficou um local em aberto, houve uma vacância no número dos discípulos. E aí a forma como Pedro dirigiu a reunião é impressionante. Ele, no versículo 16, ele diz: convinha que se cumprisse a Escritura. Ele já começa falando da Escritura lá no Salmo 41, verso 9, que diz que aquele que comia comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Aí ele diz: convinha que se cumprisse a Escritura, ou seja, já estava previsto, profetizado que alguém iria trair o Senhor Jesus. Aí ele disse acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ou seja, ele guiou, ele levou as pessoas, os soldados que foram lá para prender Jesus. No verso 17 ele diz: ele era contado entre nós, ele era um dos 12. E aí Pedro continua ali fazendo uso da palavra, e aí ele cita um detalhe macabro sobre a morte de Judas. No versículo 18 ele diz: este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Pelo relato que nós temos aqui, entende-se que ao tentar se enforcar, ele havia caído de algum local e não se sabe como. Na queda,
houve um furo, alguma coisa na barriga dele, que as entranhas se derramaram. Foi uma morte tão feia, tão esquisita, tão chocante, que ele disse que todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo desse assunto, dessa morte dele. Jerusalém era uma cidade que, à época, ela tinha em torno de 20 a 25 mil habitantes. Então, para os dias de hoje, seria uma cidade pequena, mas para a época era uma cidade de um porte considerável, uma cidade considerada grande. E ainda fazendo uso da palavra, aqui no versículo 20, ele diz: porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua morada, não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Ele estava citando aí o Salmo 68, versículo 25. Mas o interessante é quando ele diz: tome outro o seu encargo. Então ele apresenta para a igreja o que aconteceu e ele apresenta o motivo da reunião. Até biblicamente ali a necessidade de que outra pessoa tomasse o lugar de Judas. Então a Bíblia diz: propuseram dois. Então talvez isso partiu da Assembleia. Havia aí um critério único a ser cumprido. Era necessário que fossem homens que estivessem desde o começo do ministério de Jesus. O texto até mostra que é necessário, pois, versículo 21, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que ele foi elevado aos céus. Então, você pega aí, era necessário que fossem discípulos que estavam desde o começo do ministério de Jesus. Aí trouxeram dois nomes, né? José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Diante desses dois nomes, eles foram votar sobre esse assunto. Primeiro, eles oraram, e depois uma curiosidade. Eles lançaram sortes, né? Eles oraram pedindo ao Senhor que decidisse qual dos dois ele havia escolhido. E aí no versículo 26 diz que eles lançaram sorte. Isso aqui é uma herança do sacerdócio judaico. Era um costume que já era comum entre os sacerdotes lançar sorte. Lá em Levíticos, capítulo 16, versículo 8, fala sobre isso. E também os sacerdotes eles usavam dois objetos chamados Urim e Tumim. Em um outro vídeo, em um outro assunto, a gente vai comentar com mais tranquilidade sobre isso. Eram dois objetos que eram como se fosse sim e não, que era o que os sacerdotes usavam para lançar sortes e decidir sobre o que seria a vontade de Deus. Então, já havia esse costume, já era previsto na lei de Moisés a questão de lançar sortes. Então, eles lançaram mão desse recurso. Porém, no capítulo subsequente, em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, não se tem nenhum registro da igreja lançando sortes para decidir sobre alguma coisa. Isso deixa claro para nós que o Espírito Santo fala e orienta a sua igreja sobre aquilo que ele quer que aconteça. Escolheram Matias, ou seja, a sorte veio a recair sobre Matias. E aí, assim, você não vai ver falar sobre Matias mais em nenhum outro lugar da Escritura. Só fala sobre Matias aqui. A única fonte que a gente vai encontrar, e aí é extra Bíblia, né? Não é bem na Escritura, você vai encontrar isso na tradição da igreja. Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, a gente vai estar colocando aí a capa do livro, ele fala sobre Matias. E no comentário que ele faz, aquele texto onde o Senhor Jesus manda que 70 discípulos vá anunciar o reino de Deus, segundo Eusébio, Matias estava entre esses 70 discípulos. Porém, sempre importante lembrar, a fonte confiável para a nossa regra de fé e prática, sempre a Escritura Sagrada, mas a história da igreja, a tradição da igreja, ela preenche algumas lacunas para que nós possamos ter uma
uma certa, não vou nem dizer segurança, mas que nós possamos preencher mesmo essas lacunas, onde não fala sobre alguns assuntos, a gente vai ter ali esse detalhe. Mas vamos lá. Então, a primeira reunião da igreja, ela contou com os 11 apóstolos, mais as mulheres, mais Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aconteceu no cenáculo, creio eu, que tenha sido o mesmo cenáculo que foi ali o pano de fundo da ceia. E também nós temos aí Pedro dirigindo a reunião da primeira igreja, e era para decidir, o assunto era para decidir sobre o discípulo que ocuparia o lugar de Judas. E aí, segundo o que a Escritura mostra, no final veio a ser Matias, o escolhido naquele dia. Quero agradecer você que ficou até aqui. No próximo vídeo estaremos falando sobre a descida do Espírito Santo. Desde já quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, você vai ajudar com que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Que Deus abençoe você. Muito obrigado.